Olá, seja bem-vindo para mais uma aula. Hoje é a sétima aula na visão dos filhos, ok? Como os filhos enxergam nós. Então, só reforçando, você precisa entrar nessa aula como se você estivesse entrando agora na visão do filho. Você é um adolescente agora, tá bom? E aí você vai começar a entender melhor como o seu filho te enxerga, né? Essas aulas desse segundo módulo é sobre como os filhos enxergam a gente, visão dos filhos, tá? Então, essa aula de hoje a gente vai falar sobre empatia e validação. Quais as ferramentas essenciais para a conexão? Caso você não saiba exatamente o que é empatia e o poder que isso tem, aqui na área de membros, depois você dá uma fuçadinha lá no finalzinho da área de membros, tem o meu podcast e lá tem um episódio só sobre isso. Assista em um bom momento com seus familiares que você vai ver o quanto isso vai agregar para estas aulas aqui. Porque a empatia, ela é uma das ferramentas mais poderosas para se gerar mais conexão com seus filhos, com a sua família toda, não só com seus filhos. E é uma coisa que seu filho sente falta, né? Por mais que ele esteja errado, ele às vezes sente falta de uma empatia sobre o sofrimento que ele está tendo, de uma coisa que ele não está conseguindo produzir, progredir, ser aquilo que ele não é. Enfim, a empatia é muito importante, tá? Então, pelo pressuposto que você já entende o que é empatia, nós vamos continuar aqui essa aula de hoje. Mas caso contrário, você pode dar uma pausa aqui, ir lá no podcast, assistir esse episódio e depois voltar aqui, que também vai ajudar demais. Se você tiver esse tempo, faça isso que vai ser muito bom. Olha, se tem duas ferramentas que podem transformar completamente a relação com o adolescente, são essas duas: empatia e validação. Você pode ter certeza que essas duas ferramentas elas são poderosíssimas. A empatia, ela é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, de tentar sentir o que ele sente, ver com os olhos dele. Então, não tem como você não entender a visão do adolescente agora se você não ser empático com o que ele sente, por mais que você não concorde, tá bom? Porque a gente, como adulto, muitas vezes olha para o problema dele e pensa: isso é bobagem, você vai passar, coisa de adolescente, é hormônio, cala a boca, para com o drama, vai. Não é assim que a gente faz? A gente fala: que fase desse menino que não me deixa em paz, né? Mas para eles não é bobagem, eles não estão entendendo que é uma bobagem. Quando eu estiver mais velho, eles estiverem mais velhos, eles vão falar assim: nossa, não acredito que eu sofria por isso. Deus, meu pai bem que falava. Eles vão falar isso aí. Então, não é bobagem da parte deles, mas é real, é intenso e muitas vezes urgente. E é aí que entra a validação emocional. Validar não é concordar. Eu já te ensinei isso aqui em diversas aulas, mas hoje vamos aprofundar no pensamento da empatia. Então, mas o validar é não aceitar qualquer comportamento, mas é dizer com presença, estar próximo, não só mensagenzinha de texto e escuta. Filho, eu entendo que isso te deixou com muita raiva, beleza? Eu entendo. Pronto, falou para ele lá. Filha, eu percebo que você tá triste, mesmo que eu não entenda o motivo. Eu entendi, você se colocou, falou: eu entendi o que você tá passando. Imagina um adolescente ouvindo isso. Finalmente, então, tá percebendo a minha dor, né? Só que eu não quero falar. O adolescente vai falar: só que eu não quero falar. Então, você fica lá no vácuo, tentando entender o que está acontecendo, por que ele está quieto lá no canto dele. Muitas vezes não é com você. Ele tomou um fora de uma menina que ele gostava. Uma menina que ele gostava deu um beijo no outro lá. Nossa, esse universo adolescente acontece as coisas muito rápido, né? Hoje está apaixonado, amanhã está com raiva. Então, isso para eles é como abrir uma porta. Esse tipo de pergunta, né? Perguntas empáticas, né? Você fala: eu entendo o que você está sentindo. Olha, eu percebo que você está triste. É mostrar que podem confiar em você, que tem onde se apoiar. Estudos como o que você vê na CNN Brasil, por exemplo, mostram que adolescentes que têm relações seguras com as suas famílias desenvolvem mais empatia do que os outros também. Entendeu? Você tem bons relacionamentos, ele começa a ser empático com o outro, quando o outro está passando problema. Às vezes ele está com problema e mesmo assim ele vai ajudar o outro que está com outro problema. De tão empático que ele se torna. Se o mundo fosse assim, nossa, seria maravilhoso, fala a verdade. Eu acho que eu nem estaria aqui. Ou seja, gente, a empatia começa na sua casa. E você está assistindo essa aula, muito obrigado. Significa que você está disposta a colocar em prática empatia na vida do seu filho.
É ensinada, e essa empatia pode ser ensinada no olhar, no tom de voz, na forma como a gente reage ao sentimento deles. A sua reação corpórea diz muito, viu? Nosso corpo, ele comunica, adolescente percebe. É porque você, quando está falando com seu adolescente, você não está com um espelho na sua frente, mas suas caras e bocas acusam muita coisa. E seu filho conhece. Né? Quando você está com seu marido, com sua esposa, só aquele olhar de alguma reprovação, ele já entendeu, ela já entendeu. Para você que é marido, já sabe, né? Sua esposa fez aquela cara e falou, ah, fiz besteira. O filho também percebe, ainda mais menino. Menina tem um pouco de mais percepção. Agora, quando os pais não validam, quando dizem, ah, para com isso é drama, tá exagerando, o adolescente ele começa a fazer o quê? Se fechar, isolamento, não quer mais falar com ninguém, ou minha vida é uma droga, ninguém me ama, tal. E isso, ele acaba se tornando incompreendido, isolado, e muitas vezes começa a reprimir o que sente. Então ele reprime, começa a ficar dentro dele, começa a gerar mágoa, começa a gerar baixa autoestima, uma série de coisas desse tipo. E isso com o tempo pode virar tristeza profunda, crise de ansiedade e depressão. Mas quando você valida, só validar, eu tô percebendo o que você está sentindo. Quando você valida, você ensina seu filho a reconhecer o que ele sente. E você ensina ele a lidar com a própria emoção de uma forma mais saudável. Você acaba fortalecendo o quê? A inteligência emocional, que ele vai levar para o resto da sua vida. Não se esqueça, pai. Essa fase da adolescência é a fase que está criando as bases sólidas para uma vida emocional contínua. Para você não ver, por exemplo, hoje, muito marmanjão aí, a mulher larga, acontece alguma coisa, o cara quer se matar, fica desesperado, ou então faz o contrário, vai lá, a mulher larga, ele quer matar a mulher porque ele não consegue lidar com aquele sentimento de perda. Essa inteligência emocional é trabalhada aqui na adolescência. Ele cria essas bases, a resiliência, ele cria uma série de coisas. Então, no fundo, o que o adolescente quer é só isso, ser visto, ser ouvido, ser acolhido. E você pode oferecer isso sem abrir mão de limites. Tá? Com uma simples atitude, qual? Empatia e validação. Vamos ver isso nos passos. Vou te dar os 5 passos aqui novamente. Então, o primeiro passo, enxergue por dentro. Você está numa visão de adolescente, tá? Enxergue por dentro, não apenas por fora. Segundo o psicólogo Daniel Goleman, gosto muito dele, a empatia é uma das competências centrais da inteligência emocional. É o que permite um pai ou uma mãe compreenderem verdadeiramente o que o filho sente e não apenas o que ele mostra. Ele está mostrando, mas será que é isso mesmo? Será que isso não é uma casquinha de ovo? Quando você vê seu filho irritado, não reaja ao tom de voz no mesmo nível dele. Tente entender o que está por trás. Será que não é um cansaço? Será que não é uma frustração? Será que é um medo? Um estresse de tanta matéria, tanto ensinamento, coisas que estão passando na escola? Um adolescente chegou batendo na porta em casa uma vez. Batendo nas portas. Eu falei, oxe, a mãe falou, tá louco? Só que ao invés da mãe gritar, a mãe disse o seguinte, você tá parecendo um pouco estressado, né? Quer me contar o que aconteceu? Ele chorou. Depois de um tempo, ele contou que havia sido o quê? Humilhado na escola. Bullying. Então você tem que começar a enxergar não só o que está por fora. Por dentro, por fora é raiva, é uma demonstração corpórea e facial de alguma coisa. Mas por dentro tem alguma coisa que está incomodando demais. Então enxergue por dentro, não por fora, com perguntas empáticas, obviamente. Uma outra coisa para você ver, olha como o adolescente se enxerga no mundo. Você pode validar antes de corrigir. Na psicologia, validar não é concordar. É reconhecer que o outro sente como legítimo. O psicólogo Marshall Rosenberg, que escreveu um livro Comunicação Não Violenta, um livro ou um artigo, eu não lembro agora exatamente. Ele ensina que todo sentimento tem um motivo. Todo sentimento tem um motivo. E validar esse sentimento tem uma consequência boa. Cria abertura para o diálogo. Olha aí, em outras aulas a gente está falando, por que meu filho não conversa comigo, não tem diálogo em casa? Talvez a comunicação não violenta, talvez você validar os sentimentos dele. E isso gera diálogo. O cérebro do adolescente, ele é hipersensível à rejeição. Ele não processa o não. O não está no vocabulário de um adolescente. Quando ele se sente invalidado, ele ativa a mesma área cerebral da dor física. Você prestou atenção nisso? Sabe quando você que já bateu o martelo,
prendeu, chutou a mesinha de centro com o dedinho, tava de chinelo que doeu. Essa área que é ativada na dor é a mesma de quando um adolescente está sendo rejeitado, quando ele está passando por um não muito forte. É a mesma. Só que ele não tem o controle emocional, porque você está ensinando agora. Então, um exemplo prático. Ao invés de você falar para ele assim, você está exagerando aí, tá um pouco exagerado aí o que você está falando, não tá não? Não. Diga para ele, eu entendo que isso te deixou triste. Vamos pensar juntos em como a gente vai lidar com essa situação? Você se colocou, você entrou no barco do sofrimento dele e disse para ele, nós vamos remar junto até chegar a um porto forte, um lugar onde dá para a gente ser feliz. Isso é muito, muito importante na vida do seu filho. Um terceiro passo muito importante é você dar nome para as emoções. Dê nome para as emoções. A nomeação emocional reduz a intensidade da emoção e ativa o quê? O córtex pré-frontal, que é responsável pelo autocontrole, que isso é conhecido como Name It to Name It, conhecido, popularizado por Daniel Sigman. Então, dê nome para as emoções. Ajude assim, ó, ajude o seu filho a identificar o que ele sente, entendeu? Qual o nome disso aí? Você está com raiva? Você está se sentindo injustiçado? Qual é o nome do seu sentimento? Fala aí, ele é capaz de ele falar um palavrão aí na sua frente. Isso ajuda a ele compreender e também a confiar em você. Você está afim de ajudar ele. Essa que é a questão. Então, um adolescente ansioso, antes de uma apresentação, pode perguntar para um pai assim. O pai pode perguntar para ele, filho, você está com medo de errar na frente dos seus colegas? Ele tem que fazer uma apresentação, aí o pai pergunta, você tá com medo? Ele vai responder, sim, cara, eu tenho pavor de ser ridicularizado. Então, você percebeu que o nervosismo dele, né, é algo relacionado ao que ele está passando naquele momento, né? Então, aí você fortalece, não, filho, você não vai ser ridicularizado, você estudou, você vai bem, você fala bem, é só você pôr em prática aquilo que você leu, ouviu até aqui, que tudo vai dar certo. Então, seu filho vai navegar por mares mais tranquilos. Então, dá nome às emoções. Qual é o nome dessa tempestade? É raio, é trovão, é maremoto, é terremoto? Para ele dar um nome. E aí você ajuda ele a identificar as soluções para sair disso aí. Um quarto passo é você dar constância emocional para ele. Mas não uma montanha russa, sabe? Constância. A montanha russa tem muito alto, baixo, desce. Você já foi montanha russa, né? Todo mundo grita, ninguém consegue sem gritar, aquela coisa toda. Isso na psicologia chama psicologia do apego, que é segurança emocional quando vem da previsibilidade. Quando os pais oscilam entre gritar e abraçar, os filhos aprendem a se calar por medo e não a se abrir por confiança. Tem que ter mais constância ali das coisas, ficar mais equilibrado. Então é assim, em modos práticos mantenha o tom. Mostre que o seu amor não depende do humor. Então você pode dizer frases como, mesmo quando a gente briga, eu continuo aqui. Eu vou sempre te amar. Lembra, amar é a palavra-chave que abre portas para tudo, tá? Eu vou sempre te amar. Agora você tá nervosinho aí, eu tô nervoso também, mas eu vou sempre te amar independente, porque você vai mostrar para ele que você ama ele independente do estado emocional que ele tá no momento. Você odeia o estado emocional dele, raiva, xingamento, etc. Mas você ama o seu filho independente do estado que ele está ali. Quer ver um caso real? Um adolescente contou para um terapeuta uma vez, eu vi uma entrevista. Quando erro, ela disse, minha mãe muda o jeito de me olhar. Opa, lembra que eu falei a expressão? Ela me trata como se eu não valesse mais nada. Em outras palavras, como se eu fosse um MERDA, né? Presto. Só sirvo para jogar lá e dar descarga. É assim que o adolescente se sente, ele está se vendo assim. Então, esse tipo de ruptura constrói pontes, sabe? A constância, ao contrário, constrói raízes. Tá? Então, vamos fazer com que essa constância seja, vou ser redundante, essa constância seja constante. Só que na constância de bom diálogo, de bom relacionamento, de evitar gritos, fica dando grito, depois quer abraçar, quer beijar. Não, peraí. Vamos equilibrar a coisa. Tem hora que tem que dar uns gritos mesmo, que o moleque precisa tomar um chacoalhão, precisa acordar. Mas se isso é constante, ele vai levar para a vida inteira que a vida é assim.
É por isso que você vê muito adolescente gritando com seus pais na rua, desesperados e não respeitam ninguém depois que são jovens no seu mercado de trabalho. Ele acha que ele pode tudo. Quando ele vira gerente, ele começa a desrespeitar todo mundo. Então tem que ensinar agora. É a constância emocional, é o equilíbrio, tá? Quando você colocar tudo isso em prática, você vai começar a perceber que a sua vida com o seu filho vai mudar demais e vai mudar para melhor. Porque o seu filho vai começar a enxergar você com os olhos de amor, com os olhos de empatia. Ele vai ver que você está mais equilibrado. Ele vai ver que o equilíbrio é a melhor das opções, ao invés de ficar só no grito, no desespero e aquela coisa toda. Eu tenho certeza que se você colocar esses 5 passos em prática, você vai ter uma vida muito melhor com seu filho, porque a empatia muda tudo, a constância, e aí deixa de ser aquela montanha-russa. Então, coloque em prática agora mesmo, que eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua vida, beleza? E muito obrigado por ter ficado até aqui e bora lá para a próxima aula, que também vai ser sensacional.